Olá, E aí, Neide, boa noite. boa noite, Tanise. Que prazer poder estar aqui nessa live com você. Mas, É, bah, aqui no sul já chegou o frio, né? Neide tá com roupinha aí curtinha, já tô aqui de casaco, no frio o clima já tá aqui, bem geladinho. E aqui eu eu tenho quero esse dar boa noite. privilégio. Tem mesmo. Tô dando boa noite aqui pra galera que tá entrando, Alice, combatentes, cantinho pedagógico. Tem uma galera entrando aqui com a gente. E eu tô pedindo que É, eles coloquem de que cidade eles estão nos acompanhando. Também enviem essa mensagem para outras pessoas poderem nos acompanhar. Porque o assunto, né, Neide, não é aquele assunto tão agradável que a gente gosta de sentar e conversar, embora a gente faça isso verdade. quase todo dia, né, amiga? A gente É, conversa bastante sobre esse assunto, mas é necessário, é um assunto que nós precisamos sim debater e precisamos trazer orientação para os pais, para educadores, né, para as pessoas no geral. Nós precisamos falar sobre esse assunto. Então, Neide, eu vou pedir que tu te apresente um pouquinho, que tu fale quem é a Neide Lunas, de onde tu és, quem é essa mulher que levanta essa bandeira aí de contra o abuso sexual infantil, que é tão atuante no Maio Laranja. Gostaria que tu falasse um pouquinho como tu iniciou o teu projeto, como que tu chegou aqui. então, bom, primeiro eu quero mais uma vez agradecer, né? Agradecer a oportunidade de poder falar desse assunto, porque como você mesmo falou, não é um assunto agradável, não é um assunto que as pessoas queiram parar nem para ouvir, nem para falar, e nós também não fazemos isso por um prazer, né? O nosso prazer está em entender que essas informações salvam vidas, né? Então, eu quero realmente mais uma vez poder agradecer e agradecer a todos vocês que estão aqui já, que já chegaram, e se puder, né, estar compartilhando, mandando esse aviãozinho aí para os amigos. Não precisa ser necessariamente somente pessoas que atuam na prevenção, mas amigas que você sabe que de repente pretendem ter filhos, aquelas que vão se casar, né? As mamães, as que estão grávidas, é um assunto delicado para a gente lidar com gestantes, né? Porque de repente nem para quem não está gestante não é muito agradável, mas lamentavelmente todos nós, todo mundo precisa saber lidar com essa situação, porque a prevenção sempre será o melhor remédio. Mas tá, deixa eu me apresentar, porque eu já falo. Esqueço de me apresentar até mesmo. Eu sou paranaense, né, bicho do Paraná, como diz, e moro atualmente na cidade de Cajati, aqui no interior de São Paulo, né, Vale do Ribeira, em São Paulo. E comecei esse trabalho de prevenção em 2016, né, em dezembro de 2016, com crianças de 4 a 12 anos, a maioria, na verdade, assim, geralmente o público maior que mais participava era acima de 6 anos, né, mas a gente sempre permitia ali estar trabalhando também com crianças de 4 a 12 anos, né, por pensar em prevenção, então a gente sempre pensava, prevenir, você tem que chegar o quanto antes, né. Então, foi quando eu iniciei o trabalho do projeto Chá de Bonecas, né? No primeiro momento pensando nas meninas, começamos aí com o Chá de Bonecas, porque é um tema muito atrativo, bonito, e a intenção era trazer uma leveza, algo que impactasse as meninas, né, no primeiro momento pensando nelas, que fosse algo marcante. Por quê? Porque o abuso sexual, ele marca muito. Ele marca de uma forma muito negativa a infância de uma criança, né? Obrigada, Cris. A Cris está aí, minha amiga, somos parceiras de projeto, né? Obrigada, Cris, pela sua presença. E começamos, então, este trabalho pensando nas meninas e depois logo adaptamos o projeto para o Encontro de Heróis, porque sabemos, né, da necessidade de instruir meninos também. Nunca foi uma negativa minha, né? Eu sabia, sempre soube. Só que o que eu pensava, quando eu pensei em me preocupar ali, direcionar o projeto das meninas, era assim, tentar fazer o mais bem feito possível e tentar resgatar o máximo de meninos possível, né? Para daí depois a gente pensar nos meninos, né?
E graças a Deus a gente tem trabalhado aí desde 2016. O projeto já alcançou várias cidades e estados do Brasil, né? Nós estivemos aí em 9 estados, cidades, fomos repetindo algumas cidades, né? Como por exemplo no Rio de Janeiro, em Queimados eu estive com o projeto acho que 3 vezes, né? Então, algumas cidades foram repetidas, mas a intenção é alcançarmos o Brasil todo. Se Deus assim permitir, né? E as pessoas se mobilizarem, nós estamos alcançando o Brasil todo. Mas, eu falei dessas cidades e estados que eu estive pessoalmente. Mas hoje, graças a Deus, a gente tem visto, assim, pessoas que através do livro, eu lancei o livro com o método, né? Que é Chá de Bonecas e Encontro de Heróis, com este livro aqui nós temos visto muitas pessoas que não podem, não conseguem, por exemplo, custear uma capacitação. E na maioria das vezes me procuram. Olha, adquirir seu livro. Conseguem, através do livro, ter essa capacitação. Essa ideia, pelo menos. Claro que assim, uma capacitação ela é sempre mais positiva, por quê? Porque você está lidando com situações, por exemplo, eu estou ali levando, melhor dizendo, toda a metodologia, mas, de repente, tem uma situação que a pessoa tem ali, mas olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, enriquece toda a nosso repertório. Por quê? Porque nós estamos lidando com situações ali do cotidiano. E é uma troca, porque eu estou ali palestrando, mas tem uma pessoa que já trouxe uma pergunta, a outra já trouxe uma situação, né? Então, sempre será mais positivo, né? E com esse método, então, a gente tem visto. Já foi para o exterior, Chá de Bonecas e Encontro de Heróis já foi feito na Espanha, em Madrid, foi feito na Suíça por uma querida, a Márcia, a Cris, né? Cris, ela levou para a Suíça e fez lá em 2 cidades diferentes, né? Já esteve também no Peru, esse projeto, e também já esteve em Moçambique. Moçambique também já foi realizado alguns chás de bonecas, né? E depois, né, Denise, tem esse livro do qual nós vamos falar hoje. Esse nós vamos falar bastante depois. A gente vai estar abordando algumas características dele. Mas, Neide, já que tu colocou para mim aí que tu é do Paraná, né, natural do Paraná, eu quero trazer um dado aqui para a gente começar essa conversa, pode ser? Fica tranquilo. Então, vamos lá. Segundo o Tribunal de Justiça do Paraná, no estado do Paraná, os bebês estão entre as maiores vítimas de violência contra abuso sexual. Os dados dos relatórios divulgados pelo Comitê de Protetivo mostraram que os índices de violência durante a pandemia são alarmantes, né? Os bebês de até 1 aninho representam 7,3% dos 2.733 casos que foram registrados, né? Ou seja, desses 2.733 casos, 202 casos foram de bebês até 1 aninho. Então, pensando nisso, né, pensando nesses dados da pandemia, nós sabemos que todos os dados são subnotificados, que apenas 10% chegam às autoridades. Então, se a gente fizer a conta, a gente fica muito mais assustado do que a gente já é em relação a tudo isso. E eu gostaria, então, que tu falasse um pouquinho, Neide. Eu acho que a intenção dessa live hoje é, sim, divulgar o teu livro, mas também divulgar para esses pais, para as pessoas no geral, como que a gente faz para prevenir um bebê? Como que a gente faz para trabalhar essa questão da educação, né, desde os primeiros dias? Como é que a gente faz? Pensando em bebês de 1 aninho, o que tu pode dar de dicas para os pais? Pensando na prevenção com o bebê dessa faixa etária. Então, veja, é realmente alarmante, assustador, né? E por isso a gente precisa trabalhar com essa consciência de que nós temos que falar do assunto. É incomodativo, né? Mas são dados, e como você mesmo falou, sempre são subnotificados. E por várias razões que a gente precisa também conversar, se a gente conseguir chegar até nesses pontos. Então, o que acontece com a minha proposta de prevenção chamada Hora do Banho?
Então, este livro nasceu justamente dessa necessidade antes da pandemia. Olha que interessante, né? Embora estava acontecendo já essa quase que um fenômeno, né? Já vinha crescendo o número de abusos em relação a bebês, né? Intensificou ainda nesse período de pandemia. Então, no primeiro momento, é pensar o seguinte: primeiro, o que tem levado a este aumento do número de abusos de bebês? Por que bebês estão sendo abusados? Então, um dos primeiros fatores que a gente precisa pensar é essa falta do vínculo afetivo. Então, nós precisamos trabalhar com o vínculo afetivo. Por quê? Porque nós vamos falar, sim, de ensinar o bebê. Porque não adianta eu vir aqui também, Tanise, e ficar floreando o assunto. Ai, como que você previne abuso de bebê? Ai, fala com ele na barriguinha. Primeiro, para falar com o bebê na barriguinha, precisa amar esse bebê que está na barriguinha. Precisa entender que é o ser, né? Independente de como aconteceu. Ah, tá, então, mas e se for um fruto de um estupro? Então, nós vamos entender que, com certeza, vai ser muito difícil para essa mulher trabalhar essa questão da aceitação. Só que nós entendemos também que fruto do estupro, se nós formos para estatísticas, nós também vamos estar falando com um número muito reduzido. Muito reduzido. Tá? Sejamos reais, sejamos sinceros com os números e nós vamos estar falando com uma minoria. Então, nós estamos falando aí de pessoas que decidiram ter uma relação sexual, só não decidiram ter um filho. E por conta de não decidir ter um filho, daí entra a questão da falta do afeto. E esse afeto precisa ser promovido antes de tudo. Porque quem ama uma criança, verdadeiramente protege essa criança. Tá, vai haver casos, vai haver situações que, por exemplo, por falta de sabedoria, por negligência, ou por de repente, falta de vigilância aconteça, mas nós vamos reduzindo. Ou uma fatalidade mesmo, né? Ou uma fatalidade, isso. Ou uma fatalidade. Mas nós temos que ir reduzindo essas possibilidades. E uma das primeiras coisas é trabalhar este vínculo afetivo. Quem vai trabalhar este vínculo afetivo? Como igreja, a igreja pode promover isso. Profissionais da área da saúde podem promover, devem promover esse vínculo. Inclusive, olha só, eu quero trazer aqui uma informação muitíssimo importante. Eu tenho uma irmã, minha irmã de sangue, tá? Minha irmã Marisa, ela é especialista em aleitamento materno. Ela tem um currículo maravilhoso, mas deixa eu só comentar aqui em poucas palavras. Olha só, ela é enfermeira, especialista em pediatria geral, tá? E neonatologia. Ela trabalha há mais de 20 anos, trabalhou 15 anos só ali com aleitamento materno. Curitiba tem um programa, não sei se ainda existe, parece que ela me falou alguma coisa que estava encerrando, que é Mãe Curitibana. E olha só o que ela falou sobre a amamentação. Ela disse que a amamentação é tão importante e os profissionais da área da saúde precisam trabalhar isso, porque Curitiba trabalhou durante muito tempo, não sei como que vai ficar, mas eu sei que tem estados e que não tem programas assim. Tá? De aleitamento materno. É uma coisa assim muito relativa, tipo, quer amamentar bem, amamenta. Só que a amamentação... Neide, deixa eu te perguntar, o hospital que ela trabalhava era um hospital público? Sim, é da cidade de Curitiba, é da prefeitura de Curitiba, tá? É Mãe Curitibana esse programa. Chama-se Mãe Curitibana, sabe? E assim, ela estava explicando como que essa questão do aleitamento, primeiro porque a questão do amamentar, do sugar da criança e do amamentar, produz ali o hormônio, né, que a gente sabe, que é o hormônio do amor, né, do prazer, do amor ali. Então, este vínculo já está sendo gerado, já está sendo formado ali. E ela conta, inclusive, de situações de mulheres que estavam decididas a abandonar seus filhos no hospital, mas por conta da amamentação elas desistiram. Então, o primeiro fator que precisa ser trabalhado na prevenção de abusos de bebês é o vínculo materno, o vínculo afetivo.
E este vínculo afetivo, ele não é produzido por convívio social. Por exemplo, a pessoa mora ali dentro da casa, mas ela não tem vínculo. E a gente conhece histórias assim de famílias que não têm vínculo. Então, este vínculo precisa ser produzido, né? Este é o primeiro fator. Aí, é claro, veja só, quando há esse vínculo, quando já está ali sendo trabalhada a importância daquela criança, porque nós não podemos partir do nosso pensamento, de um pressuposto assim, de que, eu conheço na minha família, por exemplo, lá as mães são cuidadosas, são amorosas. Não, nós estamos falando de crianças negligenciadas, de famílias que verdadeiramente, se a criança tomou banho bem, se não tomou banho, nós estamos falando, por exemplo, de crianças que vão para uma creche, tomam um banho, inclusive eu menciono isso no livro, tomam um banho na segunda-feira que a professora, a tia lá, a cuidadora deu, tá? E ela vai para a creche no mesmo dia. A semana inteira. Eu tive essa experiência, eu trabalhei em educação infantil, em escolas públicas, e é de fato isso. A gente mandava aquela criança, né? Educação infantil, a gente está contemplando aí faixa etária de até 5 anos, e principalmente no berçário maternal, a gente trocava esse bebê e ele retornava com a mesma fralda que nós havíamos colocado às 7 da noite, né, na escola. Então, sobre aleitamento materno, né, a Jéssica Minho, que é escritora aqui da Diversão em Letras, também ia amar, né, porque ela tem também especialização na área e ia gostar muito desse bate-papo aqui conosco. Sim. Com certeza já vai contribuir aí, já vai escrever algum artigo em relação a isso, né, na questão da prevenção do abuso. Mas, Neide, isso estava falando na questão da formação do vínculo e quanto as organizações, né, tanto ONGs quanto igreja, podem colaborar trabalhando, fazendo algo nesse sentido, de fazer projetos mesmo para estabelecer esse vínculo. Né? Porque muitas mães, até mães de primeira viagem, mães que estão ali sem saber o que fazer com aquele filho, às vezes sozinhas, sem também ninguém da família para poder auxiliar naquela gestação, né? E a gente sabe, nós somos mães, o quanto é difícil os primeiros dias, o quanto é difícil a fase do amamentar, e realmente a gente precisa de auxílio. E quanto é importante até mesmo a igreja entrar num projeto desse e poder ter braços para acolher essas mães. Né? Isso é muito interessante, porque a gente fala da criança negligenciada, a gente está falando aqui de bebê de 0 a 1 ano, né? Mas o quanto isso é importante realmente que a gente fale, porque existem mães que têm uma condição financeira boa, mas que também se deparam com essas dificuldades no início né, do parto, ali, logo depois do parto. Verdade? Ainda, veja bem, ainda que seja menor, né, de repente, porque a gente fala sempre de uma maioria, a gente sabe que é o fator econômico, né, a questão de classe, a questão de cor, muitas vezes as pessoas também colocam isso na balança. Não vou dizer que não tem ali toda uma verdade, né, tem uma meia verdade nisso tudo, e depois eu posso até te explicar por que eu digo que tem uma meia verdade. Mas você veja só, essa questão do vínculo não acontece só em relação à questão social. Essa minha irmã, inclusive a Marisa, se vocês quiserem depois um dia marcar com ela tem uma bagagem incrível. E ela falava, inclusive, assim, de visitas que eles iam fazer em prédios luxuosos, prédios de um andar, de um apartamento por andar. E chegava lá, de repente, às vezes por conta do uso de drogas, sabe? Então, não tinha vínculo nenhum com a criança, sabe? Não tinha aquele vínculo afetivo nenhum. E não tinha a ver com a questão da questão social, econômica. Né? Tá aqui com a gente também a Vanessa. A Vanessa do Movimento. Um abraço para ti. Faz um trabalho maravilhoso. Em breve vai estar aqui com a gente também. Mas, Neide, eu vou pegar aqui do teu livro, tá? Ó, tô aqui com ele, nós vamos falar bastante dele, a hora do banho. E diz aqui, né, na página 47, um estudo que foi publicado pela Universidade da Alemanha afirma que crianças que passaram por experiências traumáticas tiveram alterações na estrutura do cérebro, né? Eu sou uma neuropsicopedagoga, gosto muito dessa área, né? E já vi outros estudos também. Segundo os pesquisadores, crianças que sofrem abusos
emocionais na primeira fase de vida apresentam alterações aí, né, no córtex insular. Então, esses traumas, né, a Vanessa que está aí também poderia nos ajudar bastante nesse debate. Os traumas a gente sabe que acompanham para a vida adulta. Mas o que a gente pode fazer com essa criança, né? Vamos falar aqui da hora do banho. Eu sei que tu trouxe informações valiosíssimas aqui nesse livro e eu digo para todos que estão acompanhando a nossa live aí para que vocês possam adquirir. Depois a Neide vai estar falando como faz isso no finalzinho da live. Mas eu gostaria, Neide, que tu colocasse para nós, né, esse passo a passo. Em primeiro lugar, então, a gente precisa trabalhar o vínculo materno, o vínculo afetivo com essa criança, seja a mãe ou o cuidador mais próximo, trabalhar essa vinculação, que a gente sabe que quem ama vai proteger, quem ama vai ter um olhar mais atento, vai cuidar. E eu gostaria, então, que a gente passasse aí para uma segunda fase, esse bebê que já está um pouquinho maior, né? Hoje a gente tem a estatística, não agora na pandemia, né? Mas as crianças vão para a creche, para a escola de educação infantil a partir dos 4 meses de idade, né? Como que a gente faz se essa criança foi para a escolinha, é uma criança que já está maiorzinha aí? Como que a gente consegue organizar essa questão da prevenção? De que forma a família, os cuidadores podem ficar atentos que sinais essas crianças dão aí nesses primeiros aninhos e de que forma que a gente pode ser bem atuante na questão da prevenção em casa. Conta para nós aí, Ney. Então, na verdade, até quando você me perguntou, né, sobre a questão do bebê mesmo, vamos falar então assim, nós falamos da necessidade do vínculo. Então vamos falar de quem já tem o vínculo, né? E que precisa mesmo desde ali nas trocas do bebê. Porque o bebê, ele vai entendendo até a entonação de voz. A entonação de voz que você está tendo. Aí essa pessoa, ele vai, na verdade, não é que ele vai entendendo, ele vai registrando. Ele vai registrando. Então, a mamãe que está ali conversando. E, lamentavelmente, gente, tem muita mãe que não consegue conversar com o filho. Tem pessoas que não conseguem, aquela coisa assim de achar que a criança não está entendendo. E isso, Tanise, é uma das possibilidades, inclusive, de abusadores familiares cometerem tal ato. Não estou nem de longe, mas nem de longe tentando justificar, mas assim, a gente sempre tenta compreender. O que acontece muitas vezes, principalmente em relação a pessoas da família, é de entender que aquilo que ele está fazendo, que pode acontecer na maioria das vezes, assim, aquilo que ele está fazendo não faz diferença para a criança. Tá? Por que uma mãe geralmente aceita, digamos, uma proposta de um namorado para produzir ali, para mandar para ele, porque isso é fato. Aí eu até infelizmente. Tá? Por quê? Porque ela entende, na verdade, que aquela criança para ela não vai fazer diferença. Por quê? Porque geralmente nós não temos lembrança daquilo que aconteceu conosco com menos de 2, 3 aninhos. Uhum. Freud, amnésia infantil. Ele falava da síndrome da amnésia infantil, ele falava de 7 anos. Né? Então, se você lê ali os estudos de Freud ali, ele vai falar da amnésia infantil, contando assim lembranças antes de 7, 8 anos, mais ou menos. Só que o que acontece, por que ele fazia isso? Por que ele entendia dessa forma? Porque as crianças não tinham repertório. E olha que interessante, porque as nossas crianças hoje, elas já estão tendo isso. Porque se elas não têm do convívio familiar, mas elas têm do aparelho celular, elas têm da televisão, elas têm da escola, tá? Então, o que acontece? Mas, mesmo assim, por mais repertório que a criança tenha, antes de 2 anos, é muito raro você encontrar qualquer resquício. Isso são estudos, estudos mais atuais que trazem isso pra gente. Então, de 3 anos, algumas crianças conseguem ter. Menos de 2 anos é muito raro e ele vai vir assim como flashes, ou no caso, como acontecia com a Beth Thompson, através de pesadelo, alguma coisa muito, muito raro. Aí o que acontece? Se eu não lembro, é porque não aconteceu. Ou se eu não lembro, também não faz diferença. Não é verdade. Não é verdade porque tudo o que acontece na nossa vida terá uma consequência. Então, o primeiro passo é já ir traduzindo para essa criança. Então, você está trocando ali. Você vai, sabe, essa coisa de beijo em
partes íntimas de criança. Gente, quanta mamãe que dá beijo em bumbum de criança. Sabe? Precisamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se você faz isso com todo o carinho que você tem, com toda a pureza que você tem, vamos dizer assim, mas o abusador vai ter uma liberdade de fazer. E essa criança não vai reagir e também não vai agir de maneira... Ela vai demorar para entender que a interação... eu falo muito isso também, Neide, na questão do beijinho, né? Acho que é uma coisa também cultural. Porque os pais têm essa tendência, enquanto são pequenininhos, de dar, né, a bitoquinha ali, o beijinho na boca daquela criança. E a criança não vai entender se o tio fizer a mesma coisa, se o avô, enfim, ela não vai saber discernir, separar. Só o meu papai pode, só a minha mamãe pode. Né? Então isso é complicado para a criança. A mesma coisa é a questão do segredo, que a gente trabalha tanto. De não ter segredo. Então, mas assim, quando a gente fala de cultural, é uma predisposição, porque cultural mesmo nós não temos aqui no Brasil, isso como cultura. Tanto é que não é feito em qualquer lugar, não é feito pela maioria. Então, assim, geralmente são algumas poucas famílias. Cultura familiar, né? Familiar, isso. Agora você veja bem, o Dr. João Borzino, até menciono ele, o Dr. João Borzino, ele explica não só, na verdade ele explica a questão mais neurológica, ele explica inclusive como que isso interfere na questão da criança mesmo, da formação da criança. Eu, como não sou entendida nesse campo, eu cito o que ele fala, mas eu falo mais sobre essa questão da familiarização da criança com o que para ela vai se tornar natural e demora mais para a criança trazer um relatório para os pais. Eu cito um exemplo, inclusive, também em relação à questão do banho. Por quê? Porque assim, mas é natural, é normal, só que você vê, lá no Paraná, eu estava dando uma palestra, né, e falando sobre a questão de como a criança fica, de repente, mais à vontade com o nu, se ela está acostumada a tomar banho com os pais, né? Eu não estou falando ali de uma questão moral, tá? Porque eu não estou aqui para dizer, olha, tome banho com seu filho, não tome banho com seu filho. Não estou falando de questão moral, estou falando de prevenção e efetiva. Não estou aqui para ficar enrolando, olha, não, é efetiva. Aí o que acontece? Isso atrasa a compreensão da criança. E eu explicando isso, uma avó depois me procurou e falou assim, Neide, olha o que aconteceu com a minha netinha. O meu filho não toma banho com ela, nunca tomou banho com ela, nem a mãe. Só que o outro avô, tá? O avô, acho que era avô materno nesse caso, estava tomando banho, que na verdade ele estava abusando dessa criança, porque a família não tinha esse hábito. E ele não contou, não era algo que ele estava fazendo ali, tipo, olha, todo mundo sabe que eu tô... Não, era algo que era uma situação abusiva. Tá? Aí o que aconteceu? A criança chegou pro pai e falou assim, papai, deixa eu ver se o seu pipi é igual do vovô. Opa, como assim? Eu não tomo banho com a minha filha. Minha filha não costuma me ver. Agora, será que essa criança traria essa informação se caso ela já estivesse visualizando o pênis do pai? Provavelmente não. Provavelmente não, porque ela estaria muito à vontade. Entende? Seria muito à vontade. Então, nós precisamos cercar, porque nós não estamos falando de uma coisa que acontece, não. Nós estamos falando de uma coisa que tem acontecido e assustadoramente. Então, nós precisamos estar ali fechando algumas lacunas que possibilitam este abuso. Né? Aí você perguntou em relação à criança que já vai para a escola, né? Então, são vários os cuidados, talvez a gente não consiga esgotar aqui, mas assim, cuidados, por exemplo, nós estamos, de repente, ali numa situação que um profissional pode ser um abusador, um profissional pode ser um abusador, um profissional da educação. Tá? Nós sabemos que o abusador, ele não tem cara, não tem profissão, ele não tem status social, qualquer pessoa pode vir a ser um abusador. E esse abusador, ele pode ser um pedófilo patológico, como ele pode ser alguém, como eu costumo trazer aqui, como eu trago aqui no livro, um abusador por conveniência. Que ele não tem uma inclinação pedofílica, tá? Ele tem atração por pessoas do mesmo sexo, do outro sexo, não importa. Ele tem uma relação sexual adulta normal, só que
Por conveniência. Por conveniência, por ser, de repente, uma pessoa ali dependente de pornografia. E a pornografia, ela tem um efeito devastador e muito saliente na questão do adulto. Então, o que precisa? Primeiro, quando eu estive numa palestra recentemente com educadores, eram pedagogos, eram classes de alunos de pedagogia da Faculdade de Anhanguera, eu falei para eles sobre alguns cuidados que precisa ter quando se trabalha com criança. Mas agora nós vamos falar com os pais, Então, pedagogos, vocês que estão nos assistindo, que vão assistir essa live, se vocês tiverem interesse, adquiram um livro ou, de repente, aí, os professores, se quiserem, a gente pode estar conversando. Mas agora vamos falar com os pais. Então, precisa ter esse cuidado quando a criança chega de casa. E sempre estar alertando. E a hora do banho, gente, é o melhor momento para você estar dando banho naquela criança, porque no seu filhinho é o momento que a criança está toda ali, plena, no seu corpinho. É onde você vai tocar da cabecinha aos pés. E ali lava a cabecinha, lava o rostinho, lava o pescocinho e você vai dizendo. E, inclusive, a gente precisa pensar... mamilos, por exemplo, peitinho de criança, de menino e de menina, que nós ensinamos, inclusive, para as crianças. Peitinho de criança não é brinquedo para ninguém. Porque se for um pedófilo patológico, para ele, peitinho também é tão excitante quanto seios de mulher e peitoral de homem másculo. Então precisa ter esse olhar. E vai ali já trabalhando. Agora, veja bem. A pergunta que muitos me fazem nas capacitações é assim, Neide, eu estou desconfiado. Aí, se eu perguntar, ele não vai saber me dizer, porque ele só tem 3 aninhos. Ele só tem 4 aninhos. Ele é muito tímido, ele não sabe falar. Então, como que eu faço? Primeiro, eu costumo orientar assim, que você não deve perguntar para uma criança se alguém está mexendo, se o tio está mexendo, se a professora está mexendo, se o vô está mexendo. A não ser que você já tenha, de repente, alguma coisa muito concreta. Outros indícios. Mas eu sempre oriento o seguinte, você tem uma desconfiança. Você vai criar uma ponte de confiança com essa criança. Inclusive, com crianças muito pequenas. Criança de 2 aninhos, que já fala pipi, que já fala dodói, que já fala do jeito que você conversa. Como que você conversa? Machucou ou fez dodói, é assim que você conversa, é assim que você vai criar este diálogo, mas é você quem vai criar. Então é assim, na hora do banho você já está lavando e dizendo. Agora você também precisa estabelecer para a criança quem são as pessoas que podem. Porque se você conhece a professora, mas mesmo assim você conhece a professora, você conhece seu marido, você conhece o vovô, você conhece, mas mesmo assim, por quê? Porque orientação. Então você vai criar essa ponte. É assim, olha, se alguém ficar mexendo, procure usar as palavras corretas com a criança, gente. Porque este vocabulário também é importante, porque assim, se alguém tocar. Bom, tocar eu posso tocar involuntariamente. Tocar pode ser isso. Exato. Tocar involuntariamente. Agora, a criança, ela já está dentro do mundo dela, ali, do desenvolvimento dela, e você é expertise nisso, você sabe que dentro desse desenvolvimento ela vai usar palavras-chave também. Então, assim, não mexa aí, A gente costuma dizer, a mãe fala, não mexe no brinquedo da sua irmã, não mexe no bolo. Então, a criança ela já está compreendendo que é algo que pode, que não pode. O mexer pode, que não pode. Agora, o tocar, geralmente ele é permissível. Eu toquei, esbarrei ali, e não faz parte, inclusive, do vocabulário mais, de maior atenção da criança. Então, é assim, se alguém mexer, não deixa ninguém ficar mexendo. O amiguinho não pode ficar mexendo, tá? Ninguém pode ficar mexendo, tá? Então, mexer. Mexer aonde? Aí você vai usar, mas não pode, tem que usar um nome correto, vagina, pênis. Bom, no dia a dia a criança não vai usar. E outra, gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar um negócio para vocês. A criança, ela está também criando ali, nós estamos ajudando ela a criar o vocabulário dela. E o abusador pode usar pipi,
e você quer falar só pênis para a criança, então no pênis... Não, o abusador está usando pipi. Então você pode usar e pode trazer, inclusive, outros nomes, porque está formando ali. Agora, claro, crianças maiores e mesmo a criança pequena, mas vagina, tudo bem, você pode falar. Pênis, tudo bem, você pode falar. Mas use essa mais corriqueira que você usa dentro da sua casa. Tá? Porque o importante... ontem eu falava sobre isso. É mostrar para a criança onde fica o pipi, né? Ó, vou mostrar aqui no nosso bonequinho. Estabelecer esse cuidado, esse diálogo, essa atenção no fim do dia. Como isso é importante, Neide, né? E os pais, às vezes, deixam esses momentos preciosos de prevenção passar. Esse autocuidado, ou eles terceirizam isso para outras pessoas. E quanto é precioso esse momento. É verdade. Porque onde fica o pipi? É aqui? Não é. É aqui, ó. Aonde fica o bumbum? É aqui, ó. Ah, como que chama isso aqui? Bumbum, busanfa, busanfão, cofrinho, tá? Sentador, popô. Não importa. É aqui, ó. Que não é para as pessoas ficarem mexendo. Ninguém pode ficar mexendo, viu, filho? Ninguém. A mamãe tá lavando para ficar limpinho. Se alguém precisar lavar para ficar limpinho, pode. Mas ficar mexendo não pode. Tá? Ó, aqui, filhinho, ó. A mamãe tá lavando para ficar limpinho. A mamãe passa remedinho se tiver dodói, tá? Se tiver machucadinho. Mas ninguém pode ficar mexendo. Tá? Aqui, ó, não pode ficar brincando, não pode ficar mexendo. É brincando, mexendo, por quê? Porque não é brinquedo, não pode ficar mexendo, tá? E daí, assim, se alguém mexer, você precisa contar pra mamãe. Você precisa, tá bom? Porque aí, o que a gente vai fazer? Como alguém disse um dia, chama a polícia. Não fale isso na criança. Fala que você vai proteger, tá bom? Porque a criança não precisa saber. Por que eu falo isso? Inclusive, quando a gente trabalha com crianças maiores, veja bem. Certa vez nós estávamos num chá de bonecas, e a minha colega, que estava comigo no dia, e eu sei que ela fez isso sem nenhuma má intenção, foi uma coisa que escapou, e interessante que ela não costumava fazer. Mas ela, ali no afã de a gente contar história lá, e prevenção, e rede de proteção, ela pegou e falou bem assim, que daí chamar, porque daí se... a criança contasse, no caso, então a gente chama a polícia. Quando falou chama a polícia, a menina deu assim. Como assim? Aí eu já entrei, porque eu vi que a minha amiga ficou sem jeito ali, eu já entrei e a gente já consertou. Por quê? Principalmente se você estiver trabalhando no coletivo. Principalmente se você estiver trabalhando no coletivo. Se você falar qual é o resultado eu vou chamar aqui de denúncia, mas a gente não fala para a criança que ela está denunciando. Ela está contando aquilo, tá, para uma pessoa que vai protegê-la, para o seu adulto de confiança, ou para a pessoa que protege você, que cuida de você, tá? Então, nós vamos fazer de tudo para te proteger. E tem pessoas que trabalham para proteger criança. Aí, é claro. Só que você, veja, você faz um caminho que você não está dizendo, você não está... Para não assustar. Isso, porque... Nós falávamos sobre isso, Neide, porque quando a gente fala para a criança sobre essa proteção e sobre a própria denúncia, esse caminho, isso é assustador, porque quando elas são maiores e já têm um pouquinho de... conseguem entender e discernir um pouco mais a situação, a primeira coisa que elas pensam é exatamente isso. Mas se é o meu pai, se é o meu irmão, eles vão ser presos? Como assim? Isso, é bem isso. Então tem esse cuidado, né? A Vanessa, ela está comentando aqui sobre a questão, deixa eu só ver aqui o que ela falou. Tá. Ela disse assim que ela só discorda da questão da pedofilia enquanto patologia, né? Assim, existem esses estudos, né? Eu, na verdade, o que eu posso dizer? Eu acredito, Neide Lunas, acredito realmente que para algumas pessoas, inclusive o abuso sexual sofrido pode trazer algum tipo de sequela, tá? E de inclinação até mesmo para reproduzir. Mas ninguém nasce
pedófilo. Agora, uma coisa que eu discordo da maioria dos palestrantes, inclusive pessoas que eu amo demais, tá? É quando diz assim, existem pedófilos patológicos que nunca cometeram crime. Aí eu discordo. Sabe por que eu discordo? Justamente por causa da base do estudo dessa patologia. Entende? Porque assim, o que seria esta pedofilia, tá? Esse transtorno parafílico ou essa parafilia? O que o estudo traz? Né? Que é um desejo exacerbado. É uma coisa assim que mostra, no caso ali, os estudos mostram que é algo que faz com que, inclusive, está no manual ali de doenças, né? Que é algo que faz com que a pessoa sofra. Aí, eu pergunto o seguinte. Primeiro, tá? Que geralmente esse transtorno, ele começa a se desencadear, porque não que a pessoa nasça, né? Mas começa ali a partir da adolescência, tá? E também, geralmente, ele é identificado na vida adulta, né, na maturidade. Aí, o que acontece é o seguinte, neste período, até que a pessoa se entendeu um pedófilo, ele não cometeu nenhum crime, nenhum ato infracionário, tipo, mesmo quando ele era um jovem, um adolescente, porque se ele tem ali uma patologia, se ele tem ali um transtorno, tá, ele não cometeu, levando em conta a nossa lei. Tá? Vamos levar em conta a nossa lei. Eu vou te cortar nesse assunto. Por quê? Porque nós estamos aqui há 10 minutinhos de acabar o nosso tempo. Verdade. E eu sei que se nós fôssemos discorrer esse assunto, nós ficaríamos aqui com certeza a noite inteira. E a Vanessa, né? A Vanessa trouxe isso, é algo que a gente precisa debater. Eu acho que o Dr. Cazé poderia contribuir muito. Daqui a pouco a gente pode marcar uma live aí com os 4, um debate sobre esse tema. Acho que é muito importante, a gente precisa de fato falar. Mas eu gostaria de me ater hoje um pouquinho mais à questão da prevenção dos bebês, né, e de tudo isso que a gente pode realmente contribuir para alertar, porque afinal de contas o Maio Laranja é o mês destinado para que a gente possa debater sobre todos esses assuntos, mas principalmente quanto à prevenção. Então eu gostaria, né, que tu fizesse algumas considerações já finais, né, finalizando o nosso tempo, mas que tu falasse de fato sobre isso. No teu livro me chama muita atenção que no final do livro tu coloca assim histórias reais que nós gostaríamos que nunca tivesse existido, né? E traz assim vários casos reais e que às vezes as pessoas, elas não têm noção, as pessoas que não trabalham com isso e que não têm muito conhecimento da causa, às vezes elas não percebem, elas não têm essa noção de que o abusador pode ser uma mãe, pode ser uma avó, pode ser uma tia. Quando a gente fala que é uma mulher, muitas pessoas se assustam, né? Porque normalmente as denúncias, o grande número de denúncia, o abusador, se a gente pudesse ter um perfil desse abusador, ele normalmente é masculino, né? Uma figura masculina. Então eu gostaria que tu colocasse se teve algum caso desses que tu estudou, que eu sei que tu estudou muito pro teu livro, que te chamou a atenção, que tu achou assim que foi bem diferente dos outros e que trouxesse à luz um pouquinho para tratar aqui conosco e voltar então para esse tema de prevenção para a gente fechar aqui. E aí tu vai dar as tuas redes sociais, vai falar sobre a hora do banho, onde encontra o teu material, e depois eu ainda quero falar um pouquinho do lançamento que nós fizemos essa semana. Tá aqui fresquinho, né? Bailarinas também choram. Então eu gostaria que tu finalizasse, Neide, por favor. Então, veja só, esses casos, né, realmente eles nos chocam e eu fiz questão de colocar ali para ver essa variedade, né, de possibilidades. Mas, o que eu gostaria de falar, inclusive, assim, por questão de prevenção neste período de pandemia, é um número também crescente de casos de abusos perpetrados por adolescentes. Tá? Então, você veja bem, é muito comum, né?
caso de irmãos, abusos cometidos por irmãos. E isso eu falo, gente, de relatos de pessoas adultas. Tá? Então, trabalhando nesses quase 5 anos, o número de pessoas adultas que me relataram casos sofridos de abuso por irmãos, tá? E históricos, desde síndrome de João e Maria, que eu também trato aqui neste livro, a abusos mesmo, com violência, com toda sorte de interações abusivas. Então, um dos cuidados que eu gostaria de trazer, um dos alertas, melhor dizendo, é que, lamentavelmente, nesse período de pandemia, além do abusador adulto, que pode ser um pai, um avô, um padrasto, nós não podemos negar. Por quê? Por que nós não podemos negar? Se hoje adultas, mulheres adultas, homens adultos conseguem trazer relato, lamentavelmente, um número grande de relatos de abuso perpetrado por irmãos, como está essa realidade neste período de pandemia? Onde nós temos adolescentes em casa cuidando de seus irmãos. Meu Deus, Neide, como que você fala uma coisa dessa? Pois é, eu preciso falar uma coisa dessa. Sabe por que eu preciso falar uma coisa dessa? Lembra quando você falou sobre subnotificação? O que leva uma subnotificação, na maioria das vezes? O descaso ou a dificuldade da família. Por quê? Porque nós sabemos que a maioria familiar intrafamiliar. Se para uma mulher é difícil ela relatar um marido abusador, um sogro abusador, um cunhado abusador, um companheiro abusador, ou o marido relatar sua esposa abusadora, que também acontece, diz para mim, se para uma mãe relatar um filho abusador, ou compreender que este filho é um abusador, diz para mim se isso é ou não é um fator para ser muito bem trabalhado. E onde nós vamos trabalhar? Também nas escolas. Agora você veja, há uma fatia de prevenção trabalhando com as crianças. E aonde está a fatia trabalhando com adolescentes? Nós precisamos pensar e trabalhar urgentemente. Agora, o que nós temos aí é uma mídia gritando para os nossos adolescentes sobre sexo o tempo todo. Aí, aonde eles vão descarregar toda essa carga que eles têm recebido de sexualidade e outra? Não é o sexo comum, não. Não é o sexo comum, é o sexo violento. É o sexo que não respeita nem animais, nem sua irmã mais nova. Isso é a questão da pornografia, né? Que traz muito latente tudo isso. Alertar os pais sobre isso, né? Pais que têm filhos adolescentes. Ninguém aqui está dizendo que o seu filho adolescente é um abusador. Mas ele tem que ter cuidado quando tem contato com outras crianças. Sim. E nós sempre alertamos, né? Crianças pequenas com adolescentes. Prestem atenção, né? Não é legal, a gente precisa realmente ter uma atenção maior. E a criança, ela tem que estar protegida em todos os espaços. Diálogo, né? E esse diálogo também, inclusive assim, de levar para o adolescente que já tem uma condição maior de assimilar, de dizer mesmo, olha, você precisa respeitar. Agora, veja bem, gente, a gente sempre tem como perceber, por isso que eu digo assim, não tem como a gente saber quem é o abusador. Isso é verdade. Mas a gente tem como trabalhar o campo e reduzir. Então, veja, nós podemos e devemos ter esses diálogos. E outra, se você mãe, tá? É uma mãe que já percebeu aí que o seu filho adolescente, meu Deus, meu filho adolescente, aí tem mães que acham até graça. Que o filho adolescente não pode ver mulher, não pode ver pornografia. Agora fica muito mais difícil perceber esses sinais quando a casa já é uma casa que é permissiva para todo esse tipo de coisa. Para músicas com conteúdo extremamente pornográficos, que você vê criança dançando com o irmão, com o primo. Aí fica mais difícil perceber, entende? Fica porque mais complicado. Né? Mas tá, eu acredito que uma das coisas é a gente cuidar do ambiente, né?
Então, esse é o livro. Não dá mesmo para a gente esgotar nenhuma das Nenhum interfaces. tema. Estou mostrando aqui teu material. Estou apresentando. Eu gostaria que tu falasse para o povo aonde encontra, como é que te contata, Neide. Então, o livro Chá de Bonecas está esgotado na minha mão, mas tem em Curitiba várias livrarias. Na verdade, consegue também pelo Mercado Livre. Tem o Chá de Bonecas já tem mais opções. O livro Hora do Banho é diretamente comigo, tá? Pode pedir aqui diretamente para mim que eu envio. Fica R$ 39,00 já com o frete incluído para qualquer lugar do Brasil, tá? A gente está mandando. Aí como que a pessoa faz? Ela me manda, faz o depósito, manda o endereço, manda ali o comprovantezinho, né? E a gente faz o envio pelo correio com um registro módico, que é aquele que vai ao código de rastreamento. Tá? Eu quero agradecer, Denise, e queria estar aqui já com a minha bailarina para eu poder mostrar e eu falar. Mas quem sabe eu receba vocês para vocês poderem falar. Olha só. Eu sou apaixonada, eu sou verdadeiramente apaixonada por esse livro, sabe? Fico feliz de vocês estarem lançando. Eu agradeço muito, muito, muito a sua participação. Eu digo isso para ti, a tua história, a tua luta me inspira. Conheço teu trabalho, eu sei que tu respira isso e que tu não luta só no Maio Laranja, que a tua guerra ela é diária e eu te admiro por isso. Sei o quanto tu é séria nessa área e os teus materiais são excelentes. Teu tempo de prevenção, ele é extraordinário, né? Eu vejo isso, assim, alguém que se doa para essa causa com muito amor. Então, muito obrigada, Neide, por estar aqui, por erguer a tua voz em favor das nossas crianças. Em breve, as bailarinas estão chegando aqui, porque nós já enviamos. Então, tá aqui o nosso livro, Bailarinas Também Choram, Lançamento da Diversão. E era desejo do nosso coração, meu e da Jéssica Minho, que está aqui acompanhando a nossa live, que esse livro alcançasse muitas crianças. Inicialmente, nós tivemos a ideia de produzir 1.000 exemplares para distribuição gratuita. Hoje nós já alcançamos 3.000 exemplares, vão ser distribuídos agora. E a gente gostaria muito que isso se expandisse, que outras pessoas pudessem realmente colaborar para que esse projeto alcance a mão das crianças. E como nós costumamos dizer, né, Neide, que chegue antes do abusador, que nós possamos chegar antes do ato, antes da dor. E tá aqui, né? Quem quiser conhecer esse material também pode entrar aí no site da Diversão, pode entrar na página que mandar um direct. Tem gente que diz que já comprei e eu quero o livro, Advogada Camargo. É só entrar aí um direct pro Diversão ou entrar no site direto, você vai encontrar. E a gente tá com uma promoção que é a seguinte, Neide. Você compra um livro e o outro vai ser doado para uma instituição. Então, é uma causa para a gente realmente alcançar o maior número de crianças. Neide, minha amiga, nosso tempo aqui, eu já estou recebendo um bilhetinho, né, que a gente já está esgotando. As perguntas que são feitas aqui, depois elas apagam, elas não ficam como lá no Facebook. Então, qualquer dúvida, se alguém quiser, manda pra gente qualquer pergunta aí no direct, né, e a gente responde. Nós vamos estar respondendo. Com certeza. Tá bom? Obrigada, Neide. Um prazer mais uma vez falar contigo. Obrigada. Até a próxima. Breve. Tchau, tchau.